Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente, essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. As verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. E a história de hoje é Castelo Forte é o nosso Deus. E o texto base se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Josué, capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares.
Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Certo dia, o pai de Davi estava pintando a sua casa. Em determinado momento, ele parou e ficou com cara de desanimado. Davi, seu filho, disse: Pai, que cara é essa? Nossa casa está ficando linda com essa reforma. Seu pai respondeu: mas eu queria reformar a casa toda e estava programando uma reforma muito maior e melhor. Mas com essa crise e dificuldade que estamos vivendo, só vai dar para pintar as paredes. Estou até desanimado. Se não fossem as dificuldades, nossa reforma seria muito melhor. Nossa casa iria ficar muito bonita, igual um castelo. Davi disse: Não desanime, papai. A reforma está ficando muito boa. E olha só, no Salmo 46, nos diz que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Nele nós encontramos o lugar mais lindo e seguro para morarmos. Ele é nosso castelo forte, nossa fortaleza, que nem se compara com as construções que fazemos aqui. Esse lugar é o melhor lugar do mundo para se viver. Esse lugar é na presença do Senhor. E nós podemos cantar: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Seu pai sorriu e disse: Que legal, meu filho! Você está me fazendo lembrar de um homem que também fez uma grande reforma, uma reforma na igreja. Martinho Lutero viveu na Alemanha, no continente europeu. Ele era um monge agostiniano que, diante das crises e dificuldades que o povo vivia, foi usado por Deus na reforma protestante. Davi disse: Me conte mais sobre esse reformador da igreja. Seu pai continuou: No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia e ele viu que a igreja estava fazendo muitas coisas que a Bíblia não ensinava. A igreja havia se desviado dos ensinamentos de Jesus. Depois, quando se tornou professor na Universidade de Wittenberg, ele dizia aos seus alunos o que ele aprendia na Bíblia. A igreja colocou o Papa como mediador entre Deus e os homens, sendo que Jesus é o único mediador e mais, inventou diversas regras desnecessárias. A Bíblia era lida apenas em latim e a igreja cobrava indulgências. Isso era pagar para receber o perdão de Deus. Lutero pregava contra essas mentiras, ensinava que não era possível comprar o perdão de Deus.
nem pagar promessas, nem ter uma vida boa o suficiente para merecer algo de Deus. Jesus já havia conquistado o perdão de Deus por meio do seu sacrifício. Era apenas preciso crer em Jesus e obedecê-lo. Assim, ele escreveu as suas reclamações em 95 teses e as afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, onde os anúncios importantes eram colocados. Lendo a Bíblia, ele aprendeu que somos salvos por fé e não por sacrifícios que fazemos para merecer a salvação. Somente Jesus pagou pelos nossos pecados e ele fez esse grande sacrifício de amor, derramando o seu sangue na cruz para nos livrar da condenação do pecado e nos justificar diante de Deus. Naquela época, fazer o que ele fez era muito arriscado. Poderiam até mesmo matá-lo, como já havia acontecido com outros homens reformadores que denunciaram os erros da igreja. Com a invenção da prensa tipográfica naquela época, os ensinamentos de Lutero se espalharam por toda a Europa, em escritos e livros. Lutero, então, recebeu uma ordem do Papa para retirar tudo o que escreveu, mas ele não voltou atrás. Ele foi considerado como herege. Herege significa aquele que ensina coisas erradas, mas ele ensinava coisas corretas, aquilo que ele aprendia na palavra de Deus. Seus ensinamentos tiveram um impacto político, religioso e cultural. Quando se apresentou ao imperador, foi considerado como fora da lei e seus livros foram desprezados. Depois disso, ele teve de viver escondido num castelo. Trocou seu nome para Dom Jorge e vivia disfarçado para não ser morto. Mas ali, ele aproveitou o tempo para fazer a tradução do Novo Testamento para o alemão. A tradução se espalhou e as pessoas puderam ler a Bíblia pela primeira vez. Toda a Europa começou a passar por uma grande reforma por causa dos ensinos de Lutero sobre a Bíblia. Ele não queria dividir a igreja, e sim reformá-la. Mas, como não aceitaram os seus ensinamentos, o movimento recebeu o nome de Reforma Protestante. Reforma porque uma nova igreja começou com muitas mudanças. Protestante porque a igreja estava longe da verdade da Bíblia e era preciso falar e protestar contra as mentiras para voltar à verdade da palavra de Deus. Assim começava a Reforma Protestante, que deu origem às igrejas reformadas, como luteranas, presbiterianas, anglicanas, batistas, metodistas e outras. Lutero queria que as pessoas lessem a Bíblia para conhecer a verdade e não serem enganadas com falsas doutrinas. Ele ensinava assim: não compramos o perdão de Deus. Na Bíblia ensina que por meio de Jesus, quando confessamos os nossos pecados a Deus, recebemos esse perdão de graça. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Quando ele leu a Bíblia, ele aprendeu que o justo viverá pela fé. Não precisamos viver fazendo coisas para merecer o perdão de Deus. Recebemos a graça de Deus de graça, por meio de Jesus que nos justificou. Eu não consigo me justificar diante de Deus. Sou culpado, sou pecador. Mas, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora, devemos viver em santificação,
para a glória de Deus. Zezinho disse: por isso é muito importante ler a Bíblia. Temos de voltar às Escrituras para conhecermos a verdade. Lutero foi instrumento de Deus para todos viverem um novo tempo. Seu pai disse: e pensando na palavra de Deus, me lembro de Josué. Ele foi instrumento de Deus para um novo tempo. Ele tinha um grande desafio à frente. Um novo momento iria começar. Moisés, o grande líder do povo, havia morrido. Agora, eles estavam diante da terra prometida, com grandes incertezas quanto ao futuro. Nas fronteiras da terra prometida, diante do Rio Jordão, nesse momento de medo, Deus falou a Josué dizendo: como fui com Moisés, serei contigo. Seja forte e corajoso, não temas, porque onde pisar a planta do seu pé, eu te darei. Devemos recomeçar, como Josué, como Lutero. Somos instrumentos nas mãos de Deus, mas é Ele quem está no controle e faz novas todas as coisas. Em Jesus, tudo se fez novo. Ele é poderoso para nos fortalecer e continuarmos a jornada. Deus nos conduzirá em triunfo. É preciso ter bom ânimo para não desanimar. Temos de crer nas promessas de Deus, na sua palavra fiel, pois Ele é fiel. Temos de prosseguir, continuar e avançar, obedecendo conforme a palavra nos ensina. Vamos orar, pedindo a Deus força e coragem nesse novo tempo, onde somos instrumentos para a sua glória e somente Ele pode ser nosso castelo forte e seguro nas tribulações. Zezinho disse: depois eu quero te ajudar a pintar a nossa casa. Essa reforma vai ficar excelente. Assim como eles oraram, nós também vamos orar. Coloque a sua mão no seu coração e vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos, porque quando estamos desanimados, cansados, quando estamos na caminhada no deserto, nós passamos por provações e dias difíceis, mas nós queremos que o Senhor nos fortaleça. O Senhor disse para Josué: seja forte e corajoso. Te louvamos porque o Senhor usou Josué, usou Martinho Lutero e hoje o Senhor pode nos usar para a sua glória nesse novo tempo. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Família, alegria! Tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Comendo ou bebendo, fazendo outra coisa qualquer, devo fazer tudo pra glória de Deus. Devo fazer tudo pra glória de Deus, tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Comendo ou bebendo, fazendo outra coisa
coisa qualquer. Devo fazer tudo pra glória de Deus. Devo fazer tudo pra glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E a história de hoje é viver contente. Temos de aprender a viver contente com aquilo que é necessário para as nossas vidas. Aquilo que é desnecessário, nós rejeitamos. Temos de aprender isso tanto na vida material quanto na vida espiritual. E o texto base da nossa história de hoje se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que nos diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é essencial para as nossas vidas e nós devemos viver com aquilo que ela nos ensina. O que não procede da palavra de Deus, nós devemos rejeitar. Aquilo que não vem da Sagrada Escritura, nós devemos abandonar e viver plenamente tudo aquilo que a palavra nos ensina. Certo dia, a mãe de Pedrinho estava chegando em casa com as compras que ela havia feito no supermercado. Ali haviam mantimentos, alimentos, somente coisas necessárias para a casa. Pedrinho, ao ver sua mãe chegando, correu ao encontro dela e perguntou: onde estão os meus chocolates, meus biscoitos, minhas balas, meus danones? Sua mãe olhou para ele e disse: meu filho, nós estamos passando por uma crise e em meio a essas dificuldades, desta vez eu comprei somente o que é necessário para a nossa casa. Não vejo necessidade de comprar tantas coisas. Agora vamos economizar e viver com aquilo que é suficiente, com aquilo que é saudável. Todas essas coisas que você gosta não são necessárias. Devemos comer o que é saudável e totalmente necessário. Frutas, legumes, arroz, feijão, carnes. Pedrinho então disse à sua mãe: mas aí não vale. Eu não consigo viver sem as minhas guloseimas. Eu preciso dos meus chocolates, dos meus danones, dos meus biscoitos. Então sua mãe disse: nós devemos aprender a viver com aquilo que é necessário, com o que é saudável. Tudo aquilo que não tem necessidade, nós não precisamos. Devemos aprender a viver contente com aquilo que temos. O apóstolo Paulo nos diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiências, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo: quando tem fartura ou quando tem escassez, posso passar por tudo isso, pois Deus é quem irá me fortalecer. Posso chorar, posso sorrir, posso perder e posso ganhar. Posso não ter e posso ter. Tenho Deus que me fortalece de um jeito ou de outro, de noite ou de dia, no frio ou no calor, e por aí vai. Nós devemos estar prevenidos e não podemos ficar gastando dinheiro com coisas desnecessárias em meio a esta crise. José do Egito nos dá uma ótima lição. Ele interpretou o sonho de Faraó. Haveriam 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Durante os 7 anos de abundância, eles deveriam estocar para guardar alimento e ter o que comer durante o tempo de escassez. E assim aconteceu. Ele se tornou o governador do Egito para planejar, organizar e preparar tudo. Eles viveram com aquilo que era suficiente, guardando e estocando para o tempo de fome. Então, eles sobreviveram. No tempo em que toda a terra passou por fome, havia alimento no Egito. E até mesmo a família do próprio José, os descendentes de Abraão, foram conservados pela grande obra que Deus realizou por meio da vida de José no Egito. E olha só, na Reforma Protestante do século XVI, a igreja vivia com muitas coisas desnecessárias, que só prejudicavam a vida dos fiéis. A igreja estava cometendo muitos erros. Martinho Lutero, ao ler a Bíblia, começou a ensinar o que era correto. O Papa foi colocado como mediador entre Deus e os homens, sendo que Jesus é o único mediador. Cobravam indulgências, pagando com dinheiro para receber o perdão de Deus, sendo que Jesus já havia conquistado o perdão por meio de sua morte na cruz. Muitos outros erros e regras desnecessárias foram colocadas. Por isso, aconteceu a Reforma Protestante. Nessa época, na Europa, a Igreja Reformada aprendeu a viver com aquilo que é necessário, sem as coisas desnecessárias. Daí vieram os 5 solas. Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus, glória. Com a Reforma Protestante, a Igreja Reformada aprendeu a viver com aquilo que é essencial, com aquilo que traz verdadeira saúde e vida para a igreja. Pedrinho então disse: 5 solas? Como assim? Solas de sapato? Sua mãe então respondeu: os 5 solas são 5 frases em latim. São os pontos centrais da Reforma Protestante do século XVI. Esses pontos podem ser sintetizados em 5 solas. Os reformadores e os que vieram depois deles elaboraram confissões, credos, catecismos para auxiliar no ensino da Bíblia, mostrando as diferenças da Igreja Católica Romana da época com a Igreja Reformada. Daí surgiram os 5 solas, aquilo que as igrejas reformadas tinham em comum contra o catolicismo romano.
Sola significa sozinho ou somente. E as frases correspondentes são: sola fide, pela fé somente. Sola scriptura, somente pelas escrituras. Solus Christus, somente por Cristo. Sola gratia, só pela graça. Soli Deo glória, glória somente a Deus. Sola Scriptura quer dizer somente as Escrituras. Na Igreja Católica, a Escritura, que é a Bíblia Sagrada, não era e continua não sendo a única regra de fé e prática. Eles acreditam na revelação continuada, por meio do que o Papa diz, a continuidade na revelação divina. Na Igreja Protestante, a Escritura era e continua sendo a única regra de fé e prática. Deus já falou o que tinha de falar e a sua palavra está na Bíblia. Em Atos 17:11, nos diz que os bereanos examinavam as Escrituras para saber se os ensinamentos que recebiam estavam de fato na Bíblia. Não é possível ultrapassar o que está escrito. O que nós aprendemos, devemos conferir se realmente é bíblico, se realmente está na Bíblia. Solus Christus quer dizer somente Cristo. A Igreja Católica apresenta o Papa como mediador entre Deus e os homens. Não só o Papa, mas diversos mediadores, que são os santos. A Igreja Protestante ensina que somente Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Este é o ensino da Palavra de Deus a respeito de Cristo Jesus, o nosso mediador. Todo o Velho Testamento converge em Jesus Cristo. Em Atos 4:12 nos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele recebeu nossa punição para recebermos os direitos que ele conquistou para nós. Sola gratia quer dizer somente a graça. Na Igreja Católica, o homem é cooperador da graça. A salvação era baseada em obras, méritos e, inclusive, o perdão de Deus poderia ser comprado por meio de indulgências. Era preciso pagar promessas, ser bom para merecer a graça de Deus. A Igreja Protestante ensina que a graça é favor imerecido. Jesus se entregou em um sacrifício de amor para nos dar a graça. Seu sacrifício é totalmente suficiente para a salvação. Não há nada que eu faça para merecer a graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. As obras são parte da vida cristã, mas não compramos salvação com elas. Não somos salvos pelas obras, mas para fazermos boas obras. Sola fide quer dizer somente a fé. A Igreja Romana ensina que não basta apenas ter fé, é preciso depender de diversos meios impostos por ela para ter a salvação. A Igreja Protestante ensina que somos justificados mediante a fé. Somos justificados pela fé. E assim temos paz com Deus. Não somos justificados por obras para que ninguém se glorie.
Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, nos diz que o justo viverá pela fé. Não adianta eu ficar fazendo diversas coisas para merecer as bênçãos de Deus. Tudo é favor imerecido, é graça de Deus. E por fim, só lhe deu glória. Quer dizer, somente a Deus toda a glória. A Igreja Católica divide a glória de Deus com os papas e os santos. A Igreja Protestante ensina que esse é o resultado de todos os outros pontos que nós já vimos, e tudo deve ser somente para a glória de Deus. Em Isaías, capítulo 42, versículo 8, nos diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, esses são os 5 pontos, os 5 solas da Reforma Protestante. Eles representam os principais pensamentos de todas as igrejas reformadas. E desde então passaram a caracterizar o pensamento reformado. Esses são os fundamentos que os reformadores resgataram e não criaram. São pilares da Reforma Protestante. A igreja voltou à sua essência. Por isso foi reformada, buscando aquilo que era essencial para a vida cristã. Pedrinho então disse o seguinte: que legal conhecer os 5 solas. Assim como Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, eu também quero pedir a Deus para que Ele me ensine a viver contente em toda e qualquer situação, somente com aquilo que é necessário, com as coisas que trazem saúde e vida para mim e para minha família, tanto materialmente como espiritualmente. Vamos agradecer a Deus porque nós podemos viver com aquilo que Ele nos dá, com aquilo que é suficiente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque nós podemos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Aquilo que é desnecessário na nossa vida espiritual, nós queremos desprezar, nós queremos abrir mão e rejeitar. Nós queremos que durante este tempo a gente viva com aquilo que é essencial, com aquilo que nós realmente precisamos. E na tua palavra nós encontramos tudo que nós precisamos. Ela nos ensina, nos exorta, nos corrige. A fé vem pelo ouvir. Nós queremos ouvir mais da tua palavra e queremos fugir daquilo que é desnecessário e aprender a viver com aquilo que é necessário, com aquilo que é suficiente, com aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. Somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente a
Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Adoniran. Pela desobediência do seu povo, Deus os levou ao cativeiro babilônico. Mas por misericórdia, depois de 70 anos, o povo começou a retornar a Jerusalém. No livro de Esdras nos fala a respeito deste retorno e da reconstrução da nação. Esdras então nomeia as famílias dos que primeiro voltaram da Babilônia. Eles chegaram, começaram a reedificar os lugares sagrados onde podiam se encontrar com Deus e ter comunhão com Ele. E o segundo templo foi levantado. A partir do capítulo 7, Esdras fala de um segundo grupo que voltou da Babilônia. Ele estava neste segundo grupo. Um tempo após chegarem, perceberam que o povo permanecia com os mesmos pecados que fizeram a nação sofrer por 70 anos no cativeiro. Esdras se desespera e ora a Deus por misericórdia. O livro termina com o povo se arrependendo de seu pecado e se comprometendo em corrigir os seus erros passados. Houve uma restauração na nação e também no coração do povo. No século XVI, a igreja havia se desviado dos ensinamentos bíblicos. Por isso, Deus levantou os reformadores, homens que protestaram, denunciando os erros, revelando o Deus das Escrituras a um povo que não o conhecia verdadeiramente. Daí começou uma grande reforma. Este movimento recebeu o nome de Reforma Protestante. É isso aí, pessoal. Agora eu quero deixar um grande beijo para vocês. Segura aí. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Tchau, pessoal. Fui. Olha só, pessoal, o pai de Davi é um pedreiro. E durante o horário do almoço, Davi foi até o local onde o seu pai estava trabalhando e disse: como é legal saber que o meu pai está fazendo uma grande reforma nesse prédio. O Senhor é um grande reformador. Então, seu pai respondeu: legal mesmo é conhecer os grandes reformadores da igreja. Você já ouviu falar em João Calvino? Hoje vamos falar um pouco sobre a história de João Calvino, um dos mais importantes reformadores da igreja. Na Bíblia, nós encontramos muitos homens usados por Deus para que grandes reformas fossem feitas. Um deles foi Esdras. E o nosso texto base se encontra em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Deus chamou Abraão e fez dele uma grande nação. Os filhos de Israel foram abençoados por Deus. Eles deveriam obedecer às suas leis e os seus estatutos. Porém, buscaram outros deuses e se desviaram da palavra do Senhor.
Na terra prometida, construíram as suas casas e as suas cidades. Mas, pela desobediência, veio o exército de Nabucodonosor, o exército da Babilônia, e destruiu Jerusalém. O povo foi levado ao cativeiro. Depois de 70 anos, pela bondade do Senhor, o povo começou a retornar a Jerusalém. O rei Ciro, imperador da Pérsia, que havia dominado a Babilônia, foi usado por Deus para que o povo fosse liberto, voltasse a Jerusalém e reconstruísse o templo do Senhor. Muitos cujo espírito Deus despertou subiram a edificar a casa do Senhor, a qual estava em ruínas, em Jerusalém. Muitas ofertas foram recolhidas para a reconstrução do templo, e todos voluntariamente ajudaram. O rei Ciro também tirou e devolveu aos judeus os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa dos seus deuses. Quando o povo retornou, um altar foi levantado e holocaustos foram oferecidos a Deus. Todos que vieram do cativeiro a Jerusalém começaram a obra da casa do Senhor. Houve muito louvor e júbilo quando foram lançados os alicerces da casa do Senhor. Ali teve alegria pela reconstrução do templo, mas também teve lágrimas, porque muitos lembravam do templo que havia sido destruído. Naquele dia não se podia discernir as vozes de alegria e as vozes de choro. O povo jubilava com grandes gritos, e as vozes podiam ser ouvidas de muito longe. Esdras significa aquele que ajuda ou ajudador. Ele foi enviado a Jerusalém no reinado de Artaxerxes. Além de ser sacerdote e escriba, foi usado para restaurar a nação. Ele escreveu tudo que Deus realizou quando os libertou da Babilônia. Esdras, então, descreve as famílias dos que primeiro voltaram da Babilônia. Eles chegaram e começaram a reedificar os lugares sagrados. A partir do capítulo 7, ele fala de um segundo grupo que voltou da Babilônia. Esdras estava neste segundo grupo. Chegando ali, vendo os pecados da nação, ele se rende a Deus, pedindo perdão. E o arrependimento gerou grandes transformações em toda a nação. Foi uma reforma física e também espiritual em Jerusalém. Deus sempre usou homens para que a sua vontade fosse realizada por meio deles. Homens que foram instrumentos para que grandes transformações acontecessem. No século XVI, a igreja estava longe dos ensinamentos bíblicos. Então, Deus começou a levantar reformadores como Martinho Lutero e João Calvino para que a igreja voltasse a viver as verdades das Escrituras Sagradas. João Calvino é um dos principais pensadores e reformadores da história do protestantismo. Quando tinha 8 anos de idade, Lutero, na Alemanha, estava escrevendo as 95 teses para a Reforma Protestante. O que Lutero foi para a Revolução Germânica na Reforma Protestante, Calvino foi para a Suíça e França. Ele nasceu em 1509, na cidade de Picárdia, na França. E era de uma família rica, cujo pai era um importante advogado ligado à Igreja Católica. Em 1523, ele foi estudar na Universidade de Paris. Logo depois disso, começou a estudar direito a pedido de seu pai.
Sua conversão provavelmente se deu lendo o livro de Salmos e conhecendo muito do que Lutero havia escrito. Assim se tornou protestante. Em 1536, quando Calvino tinha aproximadamente 35 anos, foi publicada a sua obra mais conhecida, uma famosa obra chamada Instituição da Religião Cristã, ou simplesmente Institutas. Hoje, ela é uma das mais importantes literaturas do cristianismo reformado. Interessante que essas institutas da religião protestante eram basicamente a sua forma de pensar segundo o que a Bíblia ensinava. Daí vem o calvinismo. No entanto, ele recusava veemente esse tipo de apelido, porque não gostaria de ser o criador de uma teologia na qual as pessoas se agarrassem. Certo dia, Calvino pretendeu partir para Estramburgo, uma cidade protestante onde estavam outros reformadores. No caminho, ele foi impedido de seguir diretamente para aquela cidade por conta da guerra entre a Alemanha e a França. Por isso, fez um desvio em seu caminho, o qual o levou para a cidade de Genebra, na Suíça. Sob a liderança de Guilherme Farel, Genebra havia abraçado o protestantismo há apenas 2 meses. Quando Farel soube da passagem de Calvino por Genebra, acabou o convencendo a ficar na cidade. Mais tarde, Calvino acabou sendo expulso de Genebra, porque aquela cidade ainda estava muito imatura para a reforma e para os pensamentos e ideias de Calvino. Então, ele passou 3 anos em Estramburgo, mas acabou retornando novamente a Genebra a pedido do povo. Assim iniciou a Academia de Genebra, um centro de formação de pregadores da nova fé reformada. Um dos lemas daquela academia era: nos enviem troncos, que nós enviaremos flechas. Ele realizou um trabalho extraordinário de pregação do Evangelho. Ensinou ao povo sobre os pilares dos princípios bíblicos. E com o tempo, aquela cidade tornou-se muito empenhada na obra missionária, enviando missionários para várias partes do mundo. João Calvino, com a sua devoção ao Senhor, influenciou não apenas a igreja, mas a sociedade como um todo. Por ser profundo em seus estudos, acabou influenciando outros países, como África do Sul, Holanda, Noruega, Inglaterra e muitos outros. Em sua didática e ensino, Calvino era extremamente profundo e clássico. Interessante que ele nunca foi ordenado sacerdote, nem no catolicismo, nem no protestantismo. Ele queria simplesmente ensinar o que a Bíblia dizia. Queria apontar para as Escrituras, a qual deveria ser a única regra de fé e prática das pessoas. Um homem chamado John Knox, que havia fugido da Inglaterra pela perseguição ao protestantismo, foi para Genebra, onde pôde aprender muito com Calvino. Ali conheceu a sua estrutura de pensamento, que diziam ser o calvinismo. Depois, ele retornou para sua terra. Por meio de John Knox, o calvinismo então chegou à Escócia, e este homem iniciou o presbiterianismo. Hoje em dia, alguns consideram Calvino como sendo criador do capitalismo, devido à sua forma de pensar o mercado e devido à maneira que ele enxergava na Bíblia a vocação do homem.
Ele entendia pelas Escrituras que o homem podia buscar fazer as coisas com excelência, usando o trabalho como uma bênção para ele mesmo. Mostrava que o trabalho dignifica o homem e que este trabalho deve ser feito com excelência para o sustento de sua família e principalmente para a glória de Deus. Mas, de fato, Calvino não é o criador do capitalismo. Apenas demonstrou de forma clara a responsabilidade que o homem deve ter com o trabalho e com a vocação. De forma bem resumida, o pensamento calvinista pode ser demonstrado em 5 pontos. Tulipe é o nome que a gente geralmente dá para o resumo das doutrinas calvinistas. O símbolo é também uma tulipa. Isso porque cada primeira letra dos 5 pontos do calvinismo em inglês forma a palavra tulipe. Os 5 pontos do calvinismo são depravação total, eleição incondicional, expiação limitada ou definida, graça irresistível e perseverança dos santos. Calvino lutou contra a ideia do calvinismo, esse apelido que deram a ele. Mas, de fato, ele foi um pensador que trouxe grandes transformações na Europa e até os dias de hoje. Isso para a teologia, economia, educação e muito mais. Não se sabe onde ele foi enterrado, pois este era um dos pedidos dele, para que não houvesse nenhum tipo de idolatria à sua pessoa. A doutrina central que Calvino ensinou era sobre a glória de Deus e a sua soberania em toda a existência humana. Na Bíblia, Deus usou Esdras para uma grande reforma em Jerusalém. Na Europa, Deus usou grandes homens como João Calvino para a reforma da igreja. Hoje, o Senhor pode nos usar para a sua glória, por isso devemos caminhar em obediência à sua palavra. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação traz paz, alegria e descanso para a alma. Não deixe de lutar para manter o pecado longe de sua vida. Por fim, Davi disse: que legal conhecer mais sobre Esdras e João Calvino. Agora eu quero voltar para casa e quando eu chegar lá, eu quero ler todo o livro de Esdras. Fique agora com a canção Como em Esdras. Como em Esdras, vamos reconstruir, reformar e formar tudo de novo. Todos verão que o Senhor é conosco. Como em Esdras, vamos reconstruir, reformar e formar tudo de novo. Todos verão que o Senhor é conosco. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei de Deus, para cumprir e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quando os fundamentos, os alicerces estão totalmente desfeitos, Deus pode nos usar como instrumentos para reconstruir e reformar. Como em Esdras,
reformar. Tudo de novo, todos verão que o Senhor é conosco. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei de Deus, para cumprir e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quando os fundamentos, os alicerces estão totalmente desfeitos, Deus pode nos usar como instrumentos para reconstruir e reformar. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus fortalecerá nossas mãos para a reconstrução. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus fortalecerá nossas mãos para a reconstrução. Como em Esdras, vamos reconstruir, reformar e formar tudo de novo. Todos verão que o Senhor é conosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus fortalecerá nossas mãos para a reconstrução. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus fortalecerá nossas mãos para a reconstrução. Deus fortalecerá nossas mãos para a reconstrução. Deus fortalecerá nossas mãos para a reconstrução. O tema de nosso estudo da palavra de hoje é Halloween ou Reforma Protestante. O texto base se encontra em Efésios, capítulo 5, dos versos 8 a 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Certo dia, Davi disse ao seu pai: Que bom que estamos no mês de outubro. Temos o dia da criança e estou na maior expectativa para o Halloween no dia 31. Seu pai disse: Como assim? Expectativa pelo Halloween? A minha expectativa é pela comemoração da Reforma Protestante. Vou explicar para você a origem do Halloween e falar um pouco da Reforma Protestante. No final, quero saber qual das duas é mais importante e qual delas você irá comemorar. Há muitos anos atrás, o povo celta, que dominava a região norte da Inglaterra, fazia festividades ao Deus Sol e também aos espíritos. Acreditavam que no dia 31 de outubro, que era o dia da passagem de ano deles, todos os demônios, fantasmas e almas de pessoas mortas ou almas penadas saíam à noite para assombrar
possuir as pessoas vivas e amaldiçoar os seres humanos. Neste dia, eles celebravam o começo da escuridão, pois era o fim do verão e da época da colheita. Marcava o início da época do frio. Eles celebravam o Rei dos Mortos. Tinham medo que os espíritos que vagavam nesta noite destruíssem o que haviam ajuntado na colheita. Por isso, eles preparavam grandes banquetes aos mortos e faziam fogueiras. Então ficavam sem alimento. Daí surgiu a tradição de sair de casa fantasiados de fantasmas e coisas assustadoras, para que todos das trevas se confundissem entre eles e não fizessem maldades. Com essas roupas e fantasias, saíam de casa em casa pedindo algo para comer. Isso em troca de música e poesia. Hoje, com a mistura das culturas, crianças saem de casa em casa pedindo doces em troca de oração pelos finados, pelas pessoas que já morreram. Na época, na Europa, o Papa Gregório III instituiu na Igreja Romana o dia 1º de novembro como Dia de Todos os Santos. Esse dia era comemorado em 13 de novembro. Então, o dia 31 de outubro se tornou a véspera de Halloween e o dia 1º, dia de finados. Aqui no Brasil, o dia de finados é em 2 de novembro. Desta forma, a cultura celta se misturou com a cultura da Igreja Romana. Halloween significa Dia de Todos os Santos ou véspera do Dia de Finados. Este se tornou um dia para se lembrar dos mortos e homenageá-los. Muitos celtas imigraram para a América e foram alguns dos colonizadores dos Estados Unidos. Então, esta festa passou por várias alterações e o Halloween se tornou o que nós conhecemos hoje. Nos Estados Unidos, muitas coisas foram adaptadas. Por exemplo, no lugar do uso do nabo para decoração, passaram a usar a abóbora. O Halloween é conhecido também como Dia das Bruxas ou Dia dos Mortos. A festividade celebra a morte, a escuridão e as trevas, tudo que está relacionado a coisas assim. Hoje, crianças saem de casa em casa dizendo gostosuras ou travessuras. Neste dia, as pessoas se fantasiam de fantasma, bruxa, caveira, lobisomem, monstro e tudo que está relacionado às trevas, ao mal e à morte. A origem da festa é a adoração aos mortos e aos demônios. É uma festa essencialmente pagã e celebra o diabo. Devemos lembrar que existe o cristianismo, mas também existe o satanismo. Nosso inimigo está ao derredor procurando alguém para tragar. Não devemos nos associar com ele. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nesta noite, muitas pessoas saem de casa em casa dizendo doces ou travessuras. Quem atende à porta precisa oferecer guloseimas para que nada de ruim aconteça à sua casa. Se essas pessoas não receberem o que pediram, elas podem aprontar, quebrando vidraças de janelas e fazendo diversos outros tipos de travessuras. Na palavra de Deus nos diz que devemos fugir da aparência do mal. Nós somos da luz e não devemos celebrar as coisas das trevas, muito menos a morte.
O Senhor não se agrada daquilo que não é do seu reino. Não podemos servir a dois senhores. Em Efésios capítulo 5, versos 8, 10 e 11, nos diz: E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não podemos ser cúmplices ou de acordo, nos conformando com aquilo que é das trevas. Nós somos filhos da luz e não somos filhos das trevas. Na palavra diz: andai como filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. As coisas do Halloween não são agradáveis a Deus. Falam das trevas e o nosso Deus é luz. Nele não há trevas. Deus é o pai de luzes e o diabo é o pai da mentira e de tudo aquilo que é das trevas. Tudo que é relacionado à morte está conectado ao Halloween: cemitério, escuridão, caveira. Em Salmos 115, versos 17 e 18 nos diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Existem muitas coisas que os homens colocaram como símbolo do Halloween. Coisas relacionadas a lendas, às trevas, à noite e à mentira. Você já viu uma abóbora com rostinho mau? Isto está relacionado à lenda de um homem que se chamava Jack. Diz esta lenda que quando ele morreu, não foi para o céu nem para o inferno, mas ficou vagando pela terra. Assim pegou uma abóbora, colocou uma vela dentro e saiu assombrando as pessoas. Mas lendas são histórias que não existiram. São histórias inventadas pelos homens. A abóbora é um fruto ou vegetal criado por Deus. Você já ouviu falar sobre a lenda do lobisomem? Esta é uma lenda grega, que em noite de lua cheia, um homem pode se transformar em lobisomem, que é a mistura de lobo com homem, e só volta à forma humana ao amanhecer. Mas isto não existe. Na verdade, são homens maus. O mal é a ausência de Deus, porque Deus é amor. E onde Deus está, o amor é maior e desfaz toda maldade. A caveira ou esqueleto também se tornou símbolo do Halloween. A caveira realmente existe. Ela é, na verdade, algo que todos nós temos, um crânio humano. Quando nós morremos e o nosso corpo vai para a sepultura, nossa carne volta ao pó, pois do pó nós viemos. Assim, sobra apenas nossa caveira, nossos esqueletos. Porém, não precisamos ter medo de caveira. Foi Deus quem nos criou. Ele fez nossa pele, carne, órgãos e ossos. Somos feitos de carne e osso, criados por Deus a partir do pó da terra, como nos diz em Gênesis. Você já viu um gato preto? Existem pessoas que não gostam e ficam cheias de superstições com relação a um gato preto. Porém, não devemos nos esquecer que quem criou o gato preto foi Deus e devemos amá-lo da mesma forma que amamos os gatos de outras cores. Não precisamos ter medo de gato preto, gato branco ou qualquer outro tipo de gato.
Deus ama todos os animais e no dilúvio, no tempo de Noé, Deus disse a ele para salvar um casal de cada espécie na arca. Assim como Deus ama os animais, nós também devemos amá-los. Já que estamos falando sobre animais, você conhece o morcego? Foi Deus quem criou o gato preto e foi Ele também quem criou o morcego. Existem crianças que têm medo de morcego, mas isto é comum, porque alguns morcegos podem nos morder, transmitindo até mesmo doenças. Ele dorme durante o dia e à noite fica acordado, buscando alimento. Este é um mamífero que vive à noite e nos ajuda comendo vários insetos. E as bruxas? Elas existem? Bruxas que voam em vassouras não existem. Porém, existem pessoas que não amam a Deus e, por não invocar a Deus, invocam aquilo que é das trevas, fazendo feitiçarias, bruxarias e coisas relacionadas na intenção de prejudicar as pessoas. Na Bíblia nos diz em Apocalipse 22:15 que os bruxos e os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Nós que somos do reino de Deus, não precisamos ter medo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos selados e protegidos. Nenhum tipo de feitiçaria pode nos atingir. E o fantasma? Ele existe? Os fantasmas e assombrações não existem. A pessoa que já morreu não tem o poder de ficar perambulando por aí e assustando as pessoas. Todos que já morreram estão aguardando a segunda vinda de Jesus para o julgamento do grande dia final. Os mortos nada podem fazer. Eles não louvam ao Senhor. E a morte? Ela existe? Sim, a morte existe. Na Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Todo pecador está destinado à morte. Somente Jesus pode nos trazer a vida. Na palavra de Deus nos diz que Jesus venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Se morremos com Cristo, com Ele também seremos ressuscitados. Aquele que crê em Jesus será salvo, terá o perdão de Deus, receberá a vida eterna. Ainda que o corpo passe pela morte, na segunda vinda de Jesus, os mortos ressuscitarão e receberão um corpo glorificado. Não precisamos ter medo da morte. Jesus já venceu a morte, nos garantindo o céu, onde a morte não mais existirá. Se em sua escola existe alguma comemoração relacionada ao Halloween, você como cristão tem a liberdade e o direito de não participar, pois você é do reino da luz e não do reino das trevas. E foi exatamente no dia 31 de outubro que Martinho Lutero pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses contra as práticas da igreja romana que não condiziam com a Bíblia. Em 31 de outubro de 1517, numa cidade chamada Wittenberg, na Alemanha, um grande movimento começou a chamar a atenção da Europa e do mundo.
Martinho Lutero, um monge agostiniano, depois de ler a Bíblia e conhecer o verdadeiro amor de Deus, percebeu que a igreja de sua época estava fazendo muitas coisas erradas e ensinando aquilo que não estava escrito na Bíblia. Diziam até mesmo que não precisavam ler a Bíblia e que deveriam orar pelos mortos. Mas devemos nos lembrar que a palavra de Deus nos ensina que os mortos já tiveram a oportunidade de viver. E agora que estão mortos, nada mais pode ser feito por eles. Morte é morte. Em meio a grandes mentiras, a igreja se desviou dos ensinamentos bíblicos. Por isso, era preciso uma reforma. Deus então levantou homens como Martinho Lutero, que se tornaram os reformadores da igreja. O objetivo de Martinho Lutero não era criar outra igreja, mas era reformá-la. Porém, como não quiseram atender ao que ele disse, ele protestou. E foi criado o movimento da Reforma Protestante. Assim, a igreja protestante ou reformada começou. Martinho Lutero queria contar para todas as pessoas sobre o amor de Deus e sobre o verdadeiro evangelho. Ele queria mostrar às pessoas que Deus era bondoso e que nos ama muito. Ele não é um Deus zangado que fica o tempo todo procurando uma maneira de nos castigar. O acesso a Ele é por meio da graça que vem de Jesus. Não existe outro caminho, outros mediadores para que tenhamos acesso a Deus. Jesus é o nosso único Salvador. Ele morreu na cruz para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Foi Deus quem fez tudo por amor. Somente pela fé em Jesus podemos ser amigos de Deus e ter nosso lugar garantido no céu. Pois tudo isto está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ele nunca mudou e nunca mudará. Tudo que está escrito nela mostra a verdade de Deus, o quanto Ele nos ama e nos quer bem. Os principais pontos da Reforma Protestante são chamados de os 5 solas. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus, glória. Por fim, quando seu pai terminou, Davi disse: Eu sou da luz, sou de Jesus e não quero celebrar as trevas. Eu quero andar na luz. Prefiro comemorar a Reforma Protestante. Essa luz que surgiu em meio à escuridão, pois Deus abriu os olhos dos homens, trazendo luz para que enxergassem os erros e corrigissem a rota, o caminho. Ouça agora a canção Os Mortos Não Louvam ao Senhor. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor,
ao Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Aleluia. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Oh, oh. Aleluia. Não tenho medo de assombração, não tenho medo de fantasma, não. Não tenho medo de lobisomem, não tenho medo de escuridão. Não tenho medo de assombração, não tenho medo de fantasma, não. Não tenho medo de lobisomem, não tenho medo de escuridão. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Oh, oh. Aleluia. Luz, eu quero ser luz, brilhar na escuridão com a luz de Jesus. Oh, oh, luz, eu quero ser luz, brilhar na escuridão com a luz de Jesus. O mundo que andava em trevas viu grande luz que sobre os habitantes da terra resplandeceu. Jesus veio trazer a luz a este mundo. Vou refletir a luz que vem de Jesus. Luz, eu quero ser luz, brilhar na escuridão com a luz de Jesus. Luz, eu quero ser luz, brilhar na escuridão com a luz de Jesus. O mundo que andava em trevas viu grande luz que sobre os habitantes da terra
terra resplandeceu. Jesus veio trazer a luz a este mundo. Vou refletir a luz que vem de Jesus. Vem de Jesus, oh, vem de Jesus. Olá, garotada! Tudo bem por aí? Hoje nós vamos aprender a fazer uma lanterna mágica. Vem comigo! Para fazermos a nossa lanterna mágica, nós vamos precisar de uma folha de sulfite, de copo descartável, de uma caneta permanente, tesoura, estilete, durex, papel filme também. Então, primeiro nós vamos começar enrolando a folha de sulfite, mas não enrola pequenininho não, tá? Pode ser bem grandão, porque a gente vai precisar de encaixar o nosso copo aqui dentro depois. E aí, com o auxílio do durex, a gente cola as pontas. Feito isso, nós vamos pegar o copo descartável e nós vamos tirar o fundo do copo. Então, peça a ajuda do papai e da mamãe com estilete aí para eles tirarem o fundo do copo descartável para vocês, tá? Cuidado para não cortar o dedo. Muito cuidado, porque esse é muito duro. E aí, com a tesoura, você tira o restante do fundo do copo. Viu? Tirou o fundo do copo. Agora, com o plástico filme, a gente vai pegar um pedaço e a gente vai cobrir o copo, tá? E deixa bem esticadinho. Já a nossa lanterna já está quase pronta. O papel filme, o plástico filme já está no copo. E agora a gente vai fazer o desenho, né? Eu vou desenhar aqui uma cruz, usando a caneta permanente, tá? E o outro copo eu vou fazer umas flores. A nossa lanterna já está ficando pronta e agora a gente vai encaixar dentro do rolo que a gente fez com o papel sulfite. Com o cilindro que nós fizemos, a gente encaixa o copo aqui dentro. A lanterna do celular e a gente vê a mágica acontecer. Bora? E assim fica a nossa lanterna mágica. Vou colocar o outro. Olha só, vocês podem criar. Se eu afasto, e aí vocês criam a história de vocês. E aí, gostaram da nossa atividade de hoje? Muito legal, não é mesmo? Isso aqui a gente pode contar um monte de histórias e usar a nossa criatividade de fazer um monte de coisa legal. E aí, vocês podem fazer na casa de vocês, tá bom? Beijo, tchau!
pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Adoniran. Na Reforma Protestante do século XVI, a igreja vivia com muitas coisas desnecessárias que só prejudicavam a vida dos fiéis. A igreja estava cometendo muitos erros. Martinho Lutero, ao ler a Bíblia, começou a ensinar o que era correto. O Papa foi colocado como mediador entre Deus e os homens, sendo que Jesus é o único mediador. Compravam indulgências, pagando com dinheiro para receber o perdão de Deus. Era como um ingresso para receber a bênção do Senhor. Mas Jesus já havia conquistado o perdão por meio de sua morte na cruz. Muitos outros erros e regras desnecessárias foram colocadas. Com isso, aconteceu a Reforma Protestante. Daí vieram os 5 solas. Os 5 solas são 5 frases em latim. São os pontos centrais da Reforma Protestante do século XVI. Os reformadores e os que vieram depois deles elaboraram confissões, credos e os catecismos para auxiliar no ensino da Bíblia, mostrando as diferenças da Igreja Católica Romana da época com a Igreja Reformada. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Os 5 solas é aquilo que as igrejas reformadas tinham em comum contra o catolicismo romano. Sola significa sozinho ou somente. As frases correspondentes são: sola fide, pela fé somente; sola scriptura, somente pelas escrituras; solus Christus, somente por Cristo; sola gratia, só pela graça; soli deu glória, glória somente a Deus. E foi Martinho Lutero quem escreveu a letra deste hino que irei cantar agora. O hino se chama Castelo Forte. É assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Um beijo para vocês, pessoal. E tchau, tchau. Fui.